Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã. Nossa lição hoje é a introdução ao Antigo Testamento 1, tá? E essa matéria é bem extensa, nós vamos trabalhar na parte mais importante da Bíblia, que é o Antigo Testamento, a introdução a toda a Bíblia, né? Então é bem extenso a matéria, mas nós vamos procurar aqui é, delimitar, dar o norte para vocês, para que possam seguir em frente aí nos seus estudos teológicos, tá? Bom, o Antigo Testamento é o primeiro código de leis sagradas que o homem conheceu, tá? Aliás, é o primeiro de muitas coisas, não só de leis sagradas, né? É o primeiro de geografia, é o primeiro de história, é o primeiro porque a Bíblia é o livro que suportou os séculos dos séculos, né? Protegido por Deus e trouxe para nós informações importantes, relevantes desde a fundação do mundo, e foi preservado por Deus, e não temos fonte de consulta como a Bíblia em nenhum outro lugar do planeta. Bom, então foi a partir dele, né, do Antigo Testamento, que o Deus Todo-Poderoso começou, né, no meio do segundo milênio antes de Cristo, a importante a missão, né, o importante processo de redenção dos pecadores, tá? Então, ler o Novo Testamento e rejeitar o Antigo Testamento não é uma atitude sábia, porque ambos têm valor divino, né? O Antigo Testamento é a raiz da verdade, né? Os dois formam uma perfeita unidade. A Bíblia, ela tem uma unidade doutrinária muito forte, tá? Em si mesmo. Então, Champlin, citando Orígenes, né? Orígenes é um dos pais da igreja, viveu de 185 a 253 depois de Cristo. Então, logo no início da igreja, logo depois de João, 80 anos depois de João. Portanto, ele é um pré-niceno, né? Antes do concílio de Nicéia. Tá? Ele apresenta a seguinte analogia entre o corpo humano e o entendimento das escrituras. Ele faz aqui uma analogia. Só para lembrar, o concílio de Nicéia, né, ele disse aí pré-niceno, antes desse concílio de Nicéia foi o primeiro concílio, né, da igreja, tá, da igreja cristã. Foi realizado em Nicéia, na Bitínia, tá, na Bitínia, na Turquia, né, na Anatólia, na Ásia Menor, tá, e naquela época, né, foi convocado esse concílio pelo imperador Constantino, que fazia parte da igreja, no ano 325, tá? Ele ascendeu o trono em 323 depois de Cristo. Então nós estamos falando aqui do período entre o período apostólico e o período imperial, né? Então nesse meio aí que é Orígenes, tá? Citando Orígenes, ele diz que o corpo físico, né, como o homem tem um corpo moral, material, assim, as escrituras, elas devem ser interpretadas literalmente, né? A alma, como o homem tem uma alma, né? Às vezes a escritura deve ser interpretada moralmente, porque a moral está na alma, né? E o homem é um espírito, então o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito, né? Então ele é um corpo mortal, um corpo físico mortal, em primeira instância, né? Material, então as escrituras às vezes devem ser interpretadas literalmente, que é a nossa preferência, tá? Como o homem tem alma, né? Então às vezes é interpretada moralmente, porque as escrituras também é um código moral, um código de ética, tá? E o homem é espírito, então assim também às vezes as escrituras são interpretadas espiritualmente. Mas temos aí algumas regrinhas, né? Alguns pontos a tratar sobre essa parte de interpretação, tá? A leitura do Antigo Testamento, ou AT, nós vamos chamar de AT daqui para frente para facilitar, e NT, o Novo Testamento, para facilitar, tá? Então a leitura do AT tem a chave para quem já lera o NT, tá? E não entendeu bem a sua mensagem, tá? O alicerce da compreensão e da interpretação não vai do novo para o antigo, né? Mas vai do antigo para o novo,
tá? E a ordem normal, né? Perfeita da revelação de Deus aí, tá? Então, isso é a parte introdutória, tá? Bom, na parte um, né? No capítulo 1º, nós temos aí uma análise do Pentateuco. Pentateuco, que eu vou detalhar para vocês aqui, tá? Contempla Gênesis, Êxodo e Êxodo como uma introdução, desculpe, uma introdução longa da Bíblia, tá? Gênesis e Êxodo. Porque nós temos uma introdução pequena no livro de Gênesis, iniciando aí, que dá uma introdução, tá, ao Pentateuco, talvez, ou à Bíblia, né? Mas se você juntar Gênesis e Êxodo até uma certa altura, você tem a introdução de toda a Bíblia, de toda a história, de toda a unidade aí. Então, é importante a gente olhar para o Pentateuco com essa visão aí, tá? A Bíblia tem essas duas, então, a pequena e a grande, a longa. A pequena vai do capítulo 1º ao 11 de Gênesis, tá? E a longa é constituída pelos dois livros, né, de Gênesis e Êxodo. Esse capítulo aí, né, analisa a segunda introdução longa e é um conteúdo de representação geral de toda a Escritura, de toda a Bíblia de forma mais detalhada, tá? A definição do Pentateuco, né? Nós estamos falando do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? A palavra Pentateuco é de origem grega, tá? É grego, isso é grego, tá? Embora os originais da Bíblia sejam em hebraico, tá? Mas eu gosto de contar essa história aqui também, tá? Embora a Bíblia seja escrita em hebraico, mas os nomes dos livros aparecem em grego, tá? E é traduzido esse Pentateuco de pente, né? Penta, 5, e teucos, que é rolo, livro, volume, tá? Então, 5 volumes, 5 rolos, tá? O estojo de apoiar livros, né? O termo se refere à coleção dos 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E o primeiro texto, claro, que se conheceu, que se conhece no mundo. O nome aplicado pelos tradutores de Alexandria, capital do Egito, né? Na época, tá? Esse nome, aqueles tradutores que foram convidados ao Egito, né, para traduzir do hebraico para o grego, foi em Alexandria que isso aconteceu. O rei do Egito, né, convidou ali os judeus, ali os eruditos judeus, 72 judeus, diz a história, né? E eles produziram a versão dos 70, chamada Septuaginta, por causa dos 70, ou chamada de versão 270, ou LXX, que é em Romanos, tá? O trabalho foi feito entre o ano 280 e o 150 a.C. Nós estamos falando aqui daquele período entre o Novo e o Velho Testamento, tá? Onde depois de Alexandre está lá pelo ano 300 e pouco antes de Cristo, né? O seu sucessor, Ptolomeu, no Egito, que convidou os judeus para vir fazer essa tradução Septuaginta, chamada Septuaginta. Vocês vão ouvir muito falar disso, porque foi a primeira, né, de todas as traduções que foram feitas. Essa foi a primeira e talvez a mais importante. Dizem até que é a versão que Jesus usava, tá? Nós estamos falando do Velho Testamento, que fora traduzido do hebraico original, desde lá da lei de Moisés, até Malaquias, que foi o último livro onde fechou o cânon do Antigo Testamento. Isso tudo aí nesses 400 anos, nesse meio aí desses 400 anos, Ptolomeu então resolve construir uma biblioteca em Alexandria, e o seu bibliotecário falou: olha, está faltando um livro importante aqui, é um dos mais importantes do mundo, mais antigo, tem tudo que precisa, e não só para os judeus, mas para o mundo, tem a história da criação do mundo. E ele então financiou essa expedição dos judeus para vir lá de Israel e fazer essa tradução no Egito, tá? E então o Pentateuco foi concluído, segundo a história, em 72 dias também, tá? As outras partes do Antigo Testamento foram feitas mais lentamente. Lembrando que eles traduziram todo o Antigo Testamento, tá? Começou com o Pentateuco, tá?
que eles pegaram lá e dividiram entre os eruditos ali, um fazia uma parte, outro fazia outra, e em 72 dias eles fizeram os 5 livros, né? Cada grupo pegava um livro e traduzia um pedaço dele ali, tá? Então, alguns hebreus, né, sugerem uma unidade básica também, chamada de Hexateuco, tá? Constituído pelos 6 primeiros livros da Bíblia, que eles incluem Josué, junto com o Pentateuco. Por que inclui Josué? Ele justifica que o Josué conclui, ele narra a conclusão da jornada de Israel, que veio do Egito para Canaã ali, e querem que Josué figure no meio dos teucos aí, né? Sendo hexateuco. Mas há outra corrente de pensamento também, que seria correto chamar de tetrateuco. Tetra, tá? Formado pelos 4 primeiros livros, tá? Ou seja, sem incluir o último, que é o de Deuteronômio, porque ele é apenas uma repetição da lei. Então, o Deuteronômio, ele é uma repetição da lei. Tudo que está no Deuteronômio, tá, com relação à lei, está nos outros livros. É claro que tem uma parte histórica que é particular do Deuteronômio, tá? Mas, por esse motivo, eles alegam que ele não deveria estar no meio. Mas por conta dessas coisas que são importantes também, históricas, que estão no livro de Deuteronômio, é importante, tá? O próprio nome sugere isso, tá? Deuteronomos. Deutero segundo, né? Nomos, lei, ou segunda lei, repetição da lei, tá? E que também é um nome grego, tá? E foi nessa versão grega que adquiriu esses nomes, porque os judeus colocavam, né, é costume desde lá da Mesopotâmia, colocar o nome no livro, o que estava escrito primeiro. Inclusive o Gênesis, lá no original, é Bereshit. Bereshit é no princípio, é porque o livro de Gênesis começa, no princípio criou Deus o céu, tá? Gênesis também é o início, é o princípio, tá? Mas é só esse que encaixa, os outros não dá muito certo tá? Com o que inicia ali, tá? Para os judeus é sempre a palavra inicial. Para os outros povos, aí eles costumavam dar um nome em geral. Aí os hebreus que vieram fazer isso ali, eles estavam fazendo a Bíblia em grego para aquelas pessoas que falam grego ler, porque para eles liam em hebraico, né? Então eles facilitaram isso, porque todo mundo ali sabia falar grego, e colocaram esses nomes gregos aí no título dos livros, tá? Já que é traduzir o livro todo para grego, então, tá? A Septuaginta é a tradução, vou repetir, né? É a tradução do Antigo Testamento da língua original do hebraico para o grego, tá? Primeira de todas as traduções aí, tá? Então, o que os judeus chamam de Pentateuco, tá? De Torá ou de lei, porque o Pentateuco, esses 5 livros, os judeus chamam até hoje de Torá, tá? É considerado o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e, por último, o livro de Deuteronômio, tá? E é a Torá que é a principal lei de Deus para eles. Principal por quê? Porque não é só ela, né? Tem mais leis aí, mais códigos, mais coisas que os judeus observam, tá? Bom, então os nomes, como eu comecei a dizer para vocês, lá os livros de Moisés, os livros antigos, tá? Era baseado conforme o costume mesopotâmico, tá? Das primeiras palavras ali, as primeiras letras, né? Então o Êxodo era conhecido, o Gênesis era Bereshit, né? Que era o princípio lá, e o Êxodo era conhecido pelo nome de Estes São os Nomes, tá? E esse era o nome dele. Levítico pelo nome de E Ele Chamou, tá? Em hebraico, claro. E Números tinha números mesmo. E Deuteronômio, estas são as palavras, né? Que é onde se inicia, como se inicia o primeiro versículo de cada um dos livros, tá? Os nomes atuais, então, são do grego e foram colocados ali na Septuaginta pelos judeus que fizeram essa tradução, tá? E contém ali uma explicação detalhada sobre cada livro, tem uma introdução, porque os judeus estavam apresentando a Bíblia para as outras pessoas ali, para eles, né? Eles sabiam disso, mas fizeram isso, né, para
para facilitar o entendimento dos outros povos, tá? Bom, os nomes, então, seguia essa linha, mas não só o Pentateuco, mas toda a Bíblia apresenta vários tipos, né, de livro, cuja maioria deles é mencionado nas páginas sagradas, mas não chegou ao conhecimento das igrejas, tá? Muitos estão no Pentateuco, né? Mas uns a gente nem vê falar, né? Na página 26 vocês vão ver o livro de genealogia de Adão, né? Lá em Êxodo 17 escreve num livro e repete a Josué. Esse livro não sei se é parte do Pentateuco, né? Escreverá as maldições no livro, tá? No Deuteronômio tem isso daí, então pode ser que seja, né? Pelo que diz nos livros das guerras do Senhor, também não sabemos que livro é esse, e tem muitos outros aí, eu estou dando só um exemplo para vocês aqui, tá? Bom, estatisticamente, cada livro do Pentateuco é constituído pelos seguintes números, tá? Gênesis tem 50, é o campeão, é que tem mais, tá? Ele tem 1533 versículos, 50 capítulos, 1533 versículos. Êxodo tem 40 capítulos, 1213 versículos. Levítico tem 27 capítulos, 859 versículos. Deuteronômio tem 34 capítulos e 959 versículos, tá? Então, Deuteronômio é relativamente pequeno, né? Levítico é o menor, que é só mais um das leis principais, tá? Então, o Pentateuco completo, comunidade, contém 187 capítulos e 5.852 versículos, todos escritos por Moisés, com exceção da primeira tábua da lei, que está descrita aí. Isso foi escrito por Deus, né? Pelo próprio Deus. Deuteronômio 9:10 fala: e o Senhor deu as tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Então, né? Essa tábua, o que estava na tábua da lei, que foi descrito aí, né? O Decálogo, então foi escrito pelo próprio Deus. Bom, Moisés escreveu o livro, né? Quais são as confirmações internas? Nem todo livro da Bíblia tem confirmações ou prova de sua autoria, mesmo porque isso não era uma preocupação deles, tá? Mas por causa da natureza do texto, nesse aí tem, né? A base que Moisés escreveu o Pentateuco está no Êxodo 17:14, 24:4, tem vários versículos, tá? Então, contudo, o verbo escrever e as palavras derivadas aparecem outras vezes, 27 vezes no Pentateuco, além de outras informações importantes, tá? Vou pegar só o Êxodo 24:4, né? Tem vários versículos que falam aí da autoria de Moisés, né? Êxodo 24:4 fala: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Então, Moisés escreveu todas as palavras. Lembrando vocês que era muito comum na antiguidade também usar um escriba, um amanuense, alguém que escrevia para ele. Então, Paulo mesmo, ele cita isso, né? Que ditava as palavras e outra pessoa escrevia. Então, Paulo escreveu as palavras de Paulo, mas é o próprio punho de outra pessoa. Então, os nossos colegas teólogos ficam brigando por causa disso, porque foi fulano, que, né? Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, foi Deus que escreveu, os homens foram só instrumentos, né? Posso falar com propriedade, porque nenhum homem seria capaz de inventar um conteúdo que se encaixasse perfeitamente na humanidade, desde a criação até os dias de hoje, né? E isso já tem a previsão até o final dos tempos. Então não é possível a um ser humano criar uma coisa fantástica dessa que fosse se encaixando na história ao longo do tempo, tá? Então, outras confirmações além do Pentateuco, né? Isso que eu li estava dentro do Pentateuco, né? Em Êxodo, né? Que também é autêntico, que foi Moisés que escreveu o livro, e está em Josué, em Malaquias, tá? Josué, sucessor de Moisés, Malaquias, o último dos profetas, que fechou o cânon do Velho Testamento. O Velho Testamento inicia nele, Malaquias escreveu isso, né? Jesus, né? O apóstolo João e o apóstolo Paulo, tá? E eles todos garantem que o líder de Israel, Moisés,
escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, tem alguns testemunhos deles aí também listados. Eu pego aqui João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e lhe disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha só. Então aí está, né, uma prova. No Novo Testamento são vários, tá? Vocês têm aí uma lista disponível aí de Paulo, de João, de todos os outros. E o próprio Jesus, eu não citei porque eu vou citar ali na frente a respeito disso, tá? Bom, sobre as datas, né? Gênesis foi escrito, aqui nós pegamos 2 fontes só para comparar, livros antigos, as datas são muito incertas, elas variam muito, então dá um choque, né? Então quem é perfeccionista, gosta de colocar tudo na linha do tempo, vai complicar agora, tá? Porque nós temos aqui de Gilberto, né? O livro dele de 1995, na página 155, fala que Gênesis foi escrito entre 1521 e 1500 a.C., tá? O Êxodo 1490, o Levítico 1489, se ele estimou por causa do tempo, né, onde chegou e tal, e por aí vai, tá? E Deuteronômio 1451, tá? Que ficou na listinha aí. Mas se você pegar o outro autor, que é o Ellison, tá, de 1996, que fez outra pesquisa em outras fontes, né? E quanto mais antigo, mais difícil estabelecer data. Ele já cita que o Gênesis foi escrito em 1443, tá? E o Deuteronômio 1405, que é o mais novo, né? E é muito diferente do outro, que era 1500 anos lá, né? Então deu uma diferencinha aí, tá? Então não há harmonia em cronologia antiga, mesmo porque, né, naquele tempo não tinha escrita, a escrita era precária, né? No tempo de Moisés já se escrevia, mas com caracteres cuneiformes, era uma dificuldade de material, né? E sobre o que se escreve isso, tá? Portanto, Deus deu para ele as leis escritas na pedra, tá? Que Moisés levou com ele, tá? Depois eu conto para vocês onde é que Moisés guardou essas tábuas da lei. A história está aí, né? Mas os escritores bíblicos não se preocuparam, né, em primeiro lugar, com data, com tempo, com fatos, com conceitos, tá? Eles tinham uma preocupação a mais, tá? Com esses fatos, não preocuparam com o tempo, preocuparam com o quê? Com fatos, com princípios, com verdades, com coisas importantes, tá? Eles não tinham essa preocupação, nem tinham por que, né, ter essa preocupação. Hoje é que as pessoas têm essa necessidade por vários motivos, tá? De estabelecer tempos, né? Bom, sobre o que Jesus falou sobre Moisés, nós vamos ver agora na página 28, tá? Que é a tríplice divisão do Antigo Testamento antes de Cristo. Então, dessa divisão a gente vai ter uma noção importante, tá? Doutrinária também. Por isso que essa parte é um pouco mais longa, tá? Jesus não só confirmou a autoria de Moisés, né? Moisés é o autor do Pentateuco, mas se referiu à tríplice divisão do Antigo Testamento, o qual era utilizado pelos judeus. Ele disse, né? São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, Jesus falando, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tá? Isso está em Lucas capítulo 24, verso 25, 27 e 44, fala disso aí. Tá? Então, lei, profetas e salmos, era a divisão que dava os hebreus, colocava, né? O povo de Israel usava essa divisão aí, tá? Dos livros, tá? Dentro dos livros todos que eles tinham a lei, que era o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros, tá? Mas depois vinha os profetas e depois os salmos, que nós chamamos de proféticos e de poéticos, tá? Livros poéticos. Então esses livros aí todos formavam a Tanakh. Os judeus chamavam a Bíblia toda, chamam até hoje de Tanakh, tá?
e inclui essa tríplice divisão, tá? Estão separados nessa ordem. E eles têm 24 livros, tá? A Tanakh tem 24 livros. Aí você fala, mas espera aí, então está diferente do nosso, né? Do nosso Antigo Testamento. Não está, é o mesmo conteúdo. A questão é a forma de arranjar, né? E os livros, que alguns são juntos com outros, né? Você tem aí no nosso primeiro e segunda Crônicas, primeiro e segundo Reis, lá num deles é tudo um só. Pra vocês terem uma ideia, nós temos 12 profetas menores. Lá num deles é um livro chamado Os 12, tá? Os 12. Então, tem só 24 livros por isso, tá? Mas é o mesmo conteúdo, né? Tudo que tem na Torá, tudo que tem na Tanakh, que é todo o Antigo Testamento, tem no nosso VT, tá? Nosso Velho Testamento. Eu detalho isso daqui a pouco também. Bom, aí aparece o Pentateuco samaritano, tá? Aqui cabe um importante momento na história, tá? Os historiadores afirmam que Israel, o Reino do Norte, possuía o Pentateuco samaritano. O que é o Reino do Norte? Nós já falamos disso lá na introdução, mas nunca é demais a gente relembrar isso aí, tá? Questão que depois do rei Salomão, né, com seu filho rei Roboão, o reino foi dividido, tá? Por questões políticas, dividiu o reino. E ficou 10 tribos ao norte, chamada de Israel, com capital em Samaria. E ficou 2 tribos ao sul, tá? Chamado Judá, tá? E a sede ficou em Jerusalém, tá? Mais ou menos assim que ficou a divisão, tá? Porque tinha os levitas, por exemplo, que transitavam numa tribo e na outra, né? Apesar de ser contada com as 10 tribos, mas tinha levitas lá no meio do povo de Judá também, né? Sacerdotes, pessoas da tribo de Levi, tinham vários ali, tá? Bom, e eles eram chamados de samaritanos, das 10 tribos, porque eles criaram uma capital, fundaram, né, construíram um templo rival, porque o templo era em Jerusalém, tá? No monte, né? Desde o tempo que Abraão mostrou, né, Deus mostrou para Abraão o monte, tá? Onde iria se construir o templo de Jerusalém, que hoje tem uma mesquita no lugar, tá? Que é aqui no Monte Sião. E eles construíram o Monte Samaria, eles construíram um templo, tá? E construíram a cidade de Samaria para ser a capital, né, deles. E eles tinham o Pentateuco samaritano, tá? Nos anos de 721 antes de Cristo, tá? Nós estamos falando aqui lá no tempo dos reis, tá? Um ano antes da queda de Samaria, né? Que foi no ano 489, tá? Antes do fechamento do cânon do Antigo Testamento, que foi no ano 432, tá? Essa informação não traz as boas novas, porque os samaritanos, segundo Champlin, né, era um povo constituído de hebreus e pagãos. Eles eram uma mistura, tá? Uma mistura feita pelos assírios, isso lá nos primórdios. Até no tempo de Jesus, naquela samaritana lá, é uma mulher que era considerada desse povo misto, de pagão com judeu, uma mistura que Deus não aprovou, e que então os judeus rejeitavam os samaritanos por conta dessa rivalidade, né? Com o exílio do Reino do Norte, tá? Esse povo foi espalhado pelo mundo. Até hoje estão achando judeus perdidos por aí, tá? Que os assírios espalharam pelo mundo, tá? Então o Pentateuco samaritano, ele tem muitas diferenças, muitas inconsistências, né? Dizem aí, né, que tem mais de 6.000 variantes do texto original, tá? Nos tempos posteriores, no século 8, né, depois de Cristo em diante, né, passou a haver 3 volumes diferentes. Nós tínhamos o Pentateuco hebraico massorético, e esse é o confiável, é o que mais se usa, né, padronizado. O Pentateuco samaritano, que é aquele dos samaritanos que eram diferente, né, que foi feito adições, supressões, por aí vai, em hebraico, tá? Em hebraico arredondado, que é uma escrita antiga, né? E o Pentateuco da Septuaginta, que é em grego, que foi
a tradução feita do maçorético, tá? Do hebraico maçorético, né? Pelos escritores. Jesus usou o último aí, né? A Septuaginta, tá? Que é a versão dos 70, que era em grego, que é a língua que estava corrente ali no tempo de Jesus. Portanto, o Novo Testamento todo foi escrito em grego por conta disso, tá? Então, essa versão aí é a primeira de todas as traduções da Bíblia, essa que eu citei para vocês aí.